Olá, pessoal, tudo bem? Galera do oitavo ano, seja bem-vindo aí, seja bem-vinda à nossa aula de filosofia. Nessa aula, nós vamos trabalhar o seguinte: eu vou discutir com vocês os exercícios do capítulo 3, que foi a nossa última aula, né, explicando aqui os conteúdos, e eu pedi no final da aula que você fizesse esses exercícios aí para a gente estar discutindo e aprofundando um pouco mais os nossos estudos a respeito da filosofia. Tranquilos? Ah, espero que todos tenham feito, todos estejam bem, né, para esse nosso encontro na aula de filosofia. Tranquilos? Pegue seu livro, então, página 54. Nós vamos discutir algumas questões aqui deste capítulo que estudamos, capítulo 3, onde nós abordamos especificamente as ideias de dois pensadores da filosofia moderna, né? John Locke e Thomas Hobbes. Foi isso? Eu projetei aqui o meu livro, tá? E a gente vai acompanhar a correção aqui e a discussão, e vocês vão ver que, à medida que a gente vai corrigindo os exercícios, a gente vai resgatando o assunto tratado no capítulo. Tranquilos? Nessa primeira parte da aula, eu vou trabalhar, fazer essa correção rápida aí com vocês, e depois fazer uma introdução também ao assunto que discutiremos no capítulo 4, que é um prosseguimento, né, uma continuação da reflexão filosófica a respeito do conhecimento na filosofia moderna. Tranquilos? Vamos lá, então. Exercício número 1. Exercício número 1 da página 54 está dizendo assim: identifique o autor de cada texto, escrevendo H para Hobbes e L para Locke. Tá? Nós temos vários trechinhos aí, né? E a gente vai ler e tentar identificar, de acordo com aquilo que a gente estudou, a quem pertence, né, cada um desses trechos aí, tá? Vamos lá. O primeiro trechinho diz assim, da letra A: e dado que a condição do homem é uma condição de guerra de todos contra todos, segue-se que numa tal condição todo homem tem direito a todas as coisas. Bom, nós vimos que esses pensadores que nós estudamos aí, Hobbes e Locke, pertencem à filosofia moderna, só que nós abordamos dois aspectos da filosofia desses dois pensadores aí: o conhecimento, tá? A teoria a respeito do conhecimento, como o ser humano adquire o conhecimento, e também alguns aspectos da teoria política a respeito desses dois pensadores aí. Tá? Esse trecho aqui retrata mais uma parte da política. Por quê, professor? Porque Hobbes chegou à conclusão de que o ser humano, em estado de natureza, ele era mau. Lembra daquela frasezinha? O homem é lobo do próprio homem? Ou seja, o ser humano, em seu estado, né, de natureza, antes do estado de sociedade civil, antes da organização social, ele vivia em guerra de todos contra todos. Por quê? Porque todos, segundo Hobbes, teriam direito sobre tudo. E uma vez que todos têm direito sobre todas as coisas, acaba acontecendo e ocorrendo conflitos aí. Então, essa primeira afirmação está relacionada às ideias de Hobbes. Então, você coloca aí um H nessa primeira afirmação. Segunda afirmação: suponhamos, pois, que a mente é, como dissemos, um papel em branco, desprovida de todos os caracteres, sem quaisquer ideias. Como, como será suprida? A isso respondo, numa palavra, da experiência. Todo o nosso conhecimento está nela fundado, e dela deriva fundamentalmente o próprio conhecimento. Vamos lá. Aqui nós já temos um outro aspecto que nós discutimos também no capítulo anterior, a respeito do conhecimento. Tá? E nós vimos as teorias desses dois pensadores. Só que eu quero citar agora o pensador que nós estamos também, Locke. Locke diz assim: o ser humano, todo conhecimento que ele adquire vem da experiência sensível. Por isso eles são chamados de filósofos empiristas, lembra? Que significa a palavra empiria, experiência. Então, para Locke,
A mente de um recém-nascido é como se fosse uma folha em branco. Tá? Não tem nada registrado ali. E à medida que ele vai vivendo, experienciando as coisas do mundo, né, no dia a dia, ele vai registrando nessa folha em branco o que ele tem vivido. Portanto, todo conhecimento só vem ou só é adquirido por meio da experiência. E quem defende essa ideia de que a mente é como se fosse uma folha em branco é o filósofo John Locke. Portanto, coloque aqui na letra B a letra L. Vamos ver a afirmação da letra C. Considero, portanto, que o poder político é o direito, né, de editar leis. Vamos lá. Aqui já é o aspecto da política no pensamento de Locke. Tá? Porque, segundo Locke, o ser humano, quando sai do estado de natureza e vive, e passa a viver no estado de sociedade civil, ele passa a obedecer às regras, às leis estabelecidas para as pessoas conviverem melhor ali. Mas quem seria responsável para editar essas leis? O Estado, por meio de um poder chamado poder legislativo, que seria aquele responsável por editar as leis. Tranquilos? Ou seja, para Locke, nós passamos a viver em sociedade e, consequentemente, seria necessário estabelecer alguns princípios e regras para uma boa convivência. E o Estado, por meio do poder legislativo, que seria aquele que teria autoridade e direito de elaborar essas leis para garantir um convívio social. Tranquilos? Então, você coloca aqui na letra C a L de Locke. Vamos para a afirmação da letra D. A letra D diz assim: autorizo e transfiro o meu direito de me governar a mim mesmo, a este homem ou a esta assembleia de homens. Vamos lá. Transfiro, né? Transfiro o meu direito. Aqui nós temos as ideias de Hobbes, tá? Porque, segundo Hobbes, tá? O homem, em estado de natureza, ele era mau, né? Vivia em conflito, em constante luta de todos contra todos. A partir do momento em que o ser humano passa a viver no estado de sociedade civil, segundo Hobbes, o ser humano estabelece contrato, né? Um contrato social. São filósofos considerados, aí, no caso, contratualistas. Por quê? Porque a gente estabelece regras para que a gente possa viver. E Hobbes diz assim, ele é um pouquinho mais radical. Hobbes ainda diz que no estado de sociedade civil, o ser humano entrega na mão do Estado, tá? Ele transfere todos os seus direitos, né, a sua liberdade, ele coloca na mão do Estado para que o Estado possa administrar essa liberdade do indivíduo. Por isso que essa afirmação que diz assim, eu transfiro o meu direito, né, ao Estado, porque, segundo Hobbes, é o Estado quem vai dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer. Né? Então, eu entrego minha liberdade, meu direito, autorizo o Estado a administrar a minha liberdade e o meu direito. Então, você coloca aqui, na letra D, a letra H, beleza? Então, a resposta ficaria na seguinte sequência, né? A letra A, você teria Hobbes, letra B, Locke, letra C, Locke, e a letra H, letra D, Hobbes novamente. Beleza? Vamos para o exercício número 2. Tá? O exercício 2 pede para você ler uma definição aí e explicar o que você entendeu. Vamos lá, então. Leia a definição de racionalismo e compare com o que você aprendeu sobre o empirismo. Vamos lá, então. Nós temos aqui, então, jovens, duas formas de saber. Tá? Aqui temos o racionalismo e também temos o empirismo. Tá? Racionalismo, nós estudamos em aulas anteriores, que seria aquela corrente de pensamento que parte do princípio de que é a razão que é capaz de gerar conhecimento, e não a experiência. O contrário é o empirismo. O empirismo diz que não. Todo conhecimento verdadeiro que temos, ele só é possível por meio da experiência que a gente realiza por meio dos sentidos aí no mundo. Tá? Então, nós temos duas visões antagônicas aí em relação ao conhecimento. De um lado, o racionalismo, do outro, o empirismo, que você já estudou.
tá? Vamos ler o trechinho aí, então. Qualquer filosofia que sintetize o papel da razão, que nesta perspectiva garante a aquisição e a justificação do conhecimento sem auxílio. Tá? A preferência pela razão em detrimento da experiência sensorial como fonte do conhecimento. Tá. Nós temos aqui, então, nós lemos um trecho que fala sobre a ideia de racionalismo. O que é o racionalismo? É aquele tipo de filosofia que enfatiza o papel fundamental da razão como fonte de conhecimento. Tá? Aí você vai explicar, ainda que seja uma resposta pessoal, você vai tentar explicar o que você entendeu e o que você aprendeu fazendo a comparação entre o empirismo e o racionalismo. Você vai dizer assim, racionalismo é aquela forma de filosofia ou pensamento que parte do princípio que é só a razão que é capaz de trazer alguma informação e o conhecimento seguro. Por outro lado, o oposto do racionalismo se encontra o empirismo, que parte do princípio que é a experiência que fornece dados para a nossa mente conhecer a realidade à nossa volta. Tranquilos? Vou colocar aqui a resposta, que caso você tenha interesse, diz assim: as filosofias racionalistas defendem a razão como a origem e a fonte do conhecimento, ao passo que as filosofias empiristas defendem a origem do conhecimento na experiência sensível do mundo. Beleza? Tranquilos? Vamos para a questão número 3. Exercício 3. Explique por que a citação de Hobbes, reproduzida a seguir, é uma defesa do empirismo. Bom, nós já estudamos e vimos que Hobbes é um filósofo empirista. Então vamos analisar aqui o que garante esse empirismo no pensamento de Hobbes. O texto diz assim: a origem de todas elas, aparências, é aquilo que denominamos sensação, pois não há concepção no espírito do homem que primeiro não tenha sido originada total ou parcialmente nos órgãos dos sentidos. O resto deriva daquela origem. A causa da sensação é o corpo exterior ou objeto que pressiona o órgão próprio de cada sentido. Vamos lá. Se eu for analisar o finalzinho aqui, ó, já dá para caracterizar as ideias empiristas e até mesmo denominar o filósofo Hobbes como um filósofo empirista. Por quê? Parte do princípio de que o nosso conhecimento a respeito da realidade que nos circunda, né, é provocado pelos sentidos. Então, os nossos sentidos são estimulados e aí a gente adquire conhecimento com base na experiência que a gente realiza. Tudo bem? Então, Hobbes é considerado esse filósofo aí, empirista por defender essa teoria. E aí tem uma resposta que você também quiser anotar no seu caderno, está aí. Nessa passagem, Hobbes afirma que a origem de tudo o que aparece na mente seria a sensação, ou seja, eu só tenho conhecimento daquilo que eu tive a experiência. Isto é, o que é captado pelos órgãos do sentido. O filósofo vai além. Todo o resto derivaria da origem da experiência sensível, ou seja, todo conhecimento, todo conteúdo da mente do indivíduo deriva aí da experiência que ele realiza do mundo. Tranquilos? Vamos para o exercício 4. Vamos ver aqui. O exercício 4 vai pedir para você, na verdade, criar um poema, tá? Onde você possa abordar as ideias do empirismo, a importância da experiência no nosso processo de conhecimento, no nosso processo de desenvolvimento. Tá? Aqui tem uma obra que fala aí sobre a alegoria dos sentidos, e vamos só rapidamente observar aqui quais dos sentidos a gente pode estar citando aqui. Bom, aqui tem um instrumento musical, naturalmente dá para a gente levar em consideração a audição, né? Aqui tem uma pessoa apalpando aqui, como se fosse fazendo o reconhecimento por meio do tato, né? De uma escultura, né? Ao mesmo tempo, além do tato aqui, também a gente cita o aspecto da visão, né? Que parece que o rapaz está tocando, apalpando a escultura aí, no processo de reconhecimento de algo, né? Então, também remete à ideia da visão, né? Como forma de conhecimento.
Por outro lado, aqui também temos aqui uma pessoa segurando alguns temperos, né? No caso que parece ser alho, né? Então, o tempero estimula também, além do paladar, também o olfato, né? A gente sentir o odor, né? O cheiro das coisas, beleza? Mas essa atividade aí é para você criar um poeminha elaborado aí, baseando especialmente a respeito do conhecimento e da experiência que a gente realiza. O exercício 5, ele vai trazer uma reflexão ou uma análise do raciocínio lógico. Nós não vamos debater esse exercício agora, não, mas num outro momento nós discutiremos. O exercício 6 também é a mesma situação, tá? Vamos pular a página aqui. Beleza. Aqui temos refletindo sobre a pintura. Esse exercício aqui pede para você analisar mais ou menos essa imagem, ele também fala sobre a alegoria da visão e do fato. Tá? A gente vai analisar isso aqui para a gente responder as questões. Vamos lá. A primeira questão diz assim: que sensações a pintura provocou aí em você? É claro que é uma resposta muito pessoal, tá? Então, aí se você gostou ou não gostou, mas justifique, tá? Dê as suas razões que te levam a dizer o que te chamou a atenção aí, o que provocou em você essa imagem. Número 2. Quais aspectos da pintura remetem realmente aos sentidos da visão e do olfato? Bom, se a gente analisar aqui, dá para perceber que na obra parece que tem entrada de luz aqui, né? Remete à ideia da visão. Também os próprios quadros que estão aqui, né? Expostos, dá a ideia da visão. E o que seria do olfato? Dá para perceber que tem flores, né? Desenhos de flores também aqui, que remetem à ideia do odor, né? Do cheiro das rosas, etc. Exercício 3 fala assim: considerando as ideias de Locke e Hobbes, relacione a pintura ao conhecimento humano. Você vai comparar e relacionar aí a respeito de Locke e Hobbes e o conhecimento humano. Vamos lá. Hobbes e Locke são considerados como filósofos empiristas, tá? E a imagem aí mostra a ideia de que o sentido da visão e do olfato são fundamentais no processo de conhecimento e percepção do mundo, segundo esses dois pensadores. Tudo bem? Vou colocar agora aqui o slide da aula do capítulo que nós vamos fazer uma abertura dele agora, do capítulo número 4. Tudo bem? Muito bem. Pessoal, nós vamos agora no capítulo 4, tá? Nós vamos estudar uma parte dele nessa aula, e na outra aula eu concluo a explicação a respeito deste capítulo aí. Bem, nós vamos continuar refletindo sobre uma fase da filosofia, que é chamada de filosofia moderna, especialmente uma corrente de pensamento chamada, dando continuidade, né, às ideias do empirismo. Tranquilos? Nós estudamos na aula anterior, e acabamos de corrigir os exercícios aí, de um grupo de dois pensadores, no caso, que são filósofos também empiristas, né? Que foi John Locke e Thomas Hobbes. E nós vimos assim, que Hobbes e Locke, por serem empiristas, cada um defende a ideia do empirismo a seu modo, tá? Então, esses pensadores vão trazer reflexões filosóficas a respeito desse empirismo, cada um a seu modo. E no capítulo 4, nós vamos estudar outros dois pensadores que são considerados também empiristas, tá? Só que eles vão trazer algumas contribuições um pouco diferenciadas das ideias de Hobbes e Locke. Lembra? Nós também citamos lá, quando falamos sobre Hobbes e Locke, citamos a questão da política dentro do pensamento moderno. Tá? Mas nessa aula aqui, especialmente, nós vamos, nesse capítulo 4, especialmente nós vamos discutir o aspecto do conhecimento apenas. Tá? E nós vamos citar esses dois pensadores, George Berkeley e David Hume, que vão contribuir com a nossa análise filosófica a respeito do empirismo. Tudo bem? Vamos lá, então. Deixa eu colocar a imagem. Aqui. Vamos lá, então. Berkeley, né? Coloquei aí no slide, coloquei inclusive uma imagem que tem lá no seu livro. Já ia me esquecendo. Pegue seu livro, por favor. Agora lá na página 56, tá?
nós vamos fazer essa introdução aí ao capítulo número 4, página 56. Vamos lá, então. O empirismo de Berkeley e Hume. Vamos falar primeiro de Berkeley, tá? George Berkeley, tá aí no slide, o filósofo e bispo, né, afirmava que ser é ser percebido. Não é a matéria que constitui o ser. Vamos lá. O que a gente vai entender aqui? Uma nova característica do empirismo, segundo Berkeley, tá? Que ele vai ser chamado de empirismo imaterialista, que eu vou mostrar nos próximos slides aí. Não é a matéria que constitui o ser. Então, para Berkeley, o conhecimento das coisas, do mundo, da realidade, não é apenas a constituição material das coisas que fornecem conhecimento. Aí você vai me dizer, mas professor, não é empirismo? Sim, mas ele vai trazer uma nova concepção a respeito dessas ideias do empirismo. Aí, continuando, a existência das substâncias materiais fora da mente é apenas uma suposição, ou seja, eu conheço as coisas, né? E à medida que eu vou conhecendo, todo o conteúdo do meu conhecimento, eu armazeno na mente. E à medida que eu vou conhecendo, esses conhecimentos vão fazendo parte de mim, vão fazendo parte do ser. Só podemos afirmar a existência daquilo que percebemos em nossa mente, as ideias. Ou seja, eu só posso afirmar que conheço algo com base naquilo que eu tenho nas ideias. Tá? Embora as ideias surjam dos sentidos. Tá? Então, eu faço a experiência por meio dos sentidos e adquiro conhecimento. Esse conhecimento é armazenado na minha mente. Tá? E aí eu tenho a capacidade de fazer raciocínio sobre isso, refletir sobre isso. Tá? Apenas as ideias são o material do nosso conhecimento. Ou seja, não é a coisa, não é a matéria em si que está o conhecimento. Segundo Berkeley, o conhecimento está na ideia, na nossa mente. Tá? Então, eu só posso falar que conheço algo graças àquilo que eu tenho na minha ideia. Tudo bem? Vamos avançar aqui. A substância material é uma suposição. Berkeley é conhecido por seu empirismo imaterialista. Vamos resumir aqui, basicamente, o que seria isso. Vamos pela palavra. Empirismo e a outra palavra, imaterialismo.